Meus irmãos, tá bom o som? Paz para vocês, viu? Que bênção. Gostoso estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa, cada dia mais, nos preencher com essa graça, com esse poder, com essa unção, para que possamos continuar fazendo a obra de Deus. O Senhor nós adoramos, ao Senhor nós prestamos o nosso culto, e ao Senhor nós continuaremos sob a sua proteção, sob sua guarda. A Deus toda honra e toda glória, e Deus seja louvado. Falar sobre o Night, nós mineiros, eu sou mineiro mesmo, faz muito tempo que eu nem saio de Minas, viu? Interiorzão. Então, se eu falar alguns uais aqui, não repara não. Falar sobre o reverendo Night, tem uma expressão que diz assim, é chover no molhado. Tá? O Night, quando nós ficamos juntos lá no seminário, que a gente estudava, o Night era aquele tipo de amigo que atraía pessoas. Porque tem muitas pessoas que são semelhantes a porco-espinho, né? Ao contrário, porco-espinho, quando você chega, ele te joga espinho, você tem que sair fora. O Night não, é aquele tipo de homem, de Deus, que atrai pessoas. Todo mundo queria estar perto do Night. Alguma coisa iria acontecer, alegrias, sorrisos, e era muito gostoso. Então, era aquele de pessoa que sempre estava rodeado, né, de amigos, de irmãos. Então, ficar perto do Night é um prazer, viu, Night? Deus seja louvado, viu, meu querido? Muita paz para você, viu? Que seu ministério continue sendo um ministério frutífero. Eu pensei que eu já estava muito tempo lá em Iturama, quando o Night falou mais de 20 anos, né? 23, Eu estou indo para 15 anos lá em Iturama, né? E eu pensei que eu estava assim, até contando vantagem, 15 anos. Eu ia contar vantagem para ele de 15, quando ele falou de 23, eu fiquei calado mesmo. Mas tá bom, que bênção, estamos lá. Iturama sempre faz aquela pergunta assim, Minas Gerais é muito grande, né, gente? Só para que você tenha uma noção, a minha cidade é a mais distante da comarca, né, da sede da comarca, que fica em Belo Horizonte. Então, lá quase ninguém torce para o Cruzeiro ou para o Atlético, né, porque fica muito distante. Lá todo mundo torce para o Corinthians, né, e eu estou no meio também. Então o pessoal ficou falando, porque você tem que torcer para o Cruzeiro. Eu falei, como? Não tem influência, a gente não sabe nem nome de políticos na cidade, fica sabendo mais, porque nós moramos praticamente na divisa com o estado de São Paulo. Eu vou te identificar melhor para você entender onde que fica Iturama. Triângulo Mineiro, lá no Triângulo, no estado de Minas, tem um biquinho que a gente chama, o nariz da bruxa, aquele biquinho. E naquele nariz da bruxa, nós conseguimos visualizar 4 estados. Inclusive, eu já fui na propriedade do irmão, lá, nós fomos tem 2 rios que encontram. O Rio Paranaíba, que é muito grande, bom para pescar, sempre estou lá pegando peixinho, e o Rio Grande que encontra. Então, você olha, está o Mato Grosso do Sul, de um lado, você consegue enxergar. Você vê São Paulo, vê Goiás e Minas Gerais. Você vê 4 estados num lugar só. E nós estamos no biquinho, lá na divisa com Paranaíba. Agora, para paulista, para identificar melhor, imagine São José do Rio Preto. Então, você vai andar mais 250 quilômetros, passa Minas Gerais, aí está chegando em casa. O dia que vocês quiserem ir lá, vai ser um prazer estar recebendo vocês, viu? Tem muito pão de queijo, cafezinho e tudo mais, tá? Tem muito pão de queijo, o pessoal gosta, mas gosta. Mineiro, você sabe, né? Aquele pão de queijo bem gostoso. Os irmãos estão assim, pastor, vai lá em casa comer o pão de queijo. Eu gosto, vou mesmo, né? Glória a Deus. Reverendo Eber, abraço para você, meu irmão. Escrevi seu nome aqui para não esquecer, né? Fiz uma colinha agora, né? Eber, aqui mesmo. Então, já olha aqui, ó, pastor, seja mais... Minha mulher que fica brava. Para com isso. Falei, não, Cláudia, não tem melhor que aqui. Aqui não tem erro, né? Eu sou casado com a Ana Cláudia, ela não está comigo, nós viemos no congresso. Ela foi participar de uma... Lá em Uberlândia, tem um encontro anual de mulheres. Vocês nem imaginam. Para mim, é o maior encontro que tem no Brasil. Acho que não tem. Tem muitas mulheres famosas aí de mídia. Então, todo ano eles levam uma mulher, 2, 3 mulheres famosas para ministrar para as mulheres. Então, o ministério chama... O trabalho é um trabalho interdenominacional, chama Mulheres Águias. Uma bênção. Esse ano, são mais de 5 mil mulheres. Uma bênção mesmo. É num shopping center, uma coisa bem gostosa. E ela está para lá, ela mandou foto, aquele negócio, né, para me ver. E ela chegou hoje em casa... E nós temos 2 filhas, uma chama Isadora e a outra chama Isabelle. A Isabelle está sob a nossa tutela e a Isadora, ela estuda aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo. Não podemos perder essa oportunidade, né? Nossos filhos estudarem lá. Ela veio e está aí em São Paulo. E eu estou aqui hoje com vocês, tá? Deus seja louvado. Nós vamos ler a Bíblia, sem muitas delongas, tá? Nós vamos ler a Bíblia.
E eu queria dar uma despertadinha em você antes da gente ler. Nós vamos nos postar sobre os nossos pés, em pé, para a gente fazer essa leitura. Vamos ficar em pé para a gente ler? E a gente já dá uma despertada para não tirar quebrar aquele soninho, né? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Se você gosta de ler na Bíblia em papel, acompanhe a leitura. Nós iremos ver os 9 primeiros versículos. O tema é: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vamos orar primeiro? Feche seus olhos, curva suas frontes e oremos. Amado Deus, querido Pai, nós te damos graças por essa noite, por esse momento que o Senhor preparou para nós. O Senhor sabe, ó Pai, que como ovelhas do Senhor Jesus, somos frágeis, precisamos muito de uma palavra que vem confortar o nosso coração aflito, uma palavra que vem consolar a nossa alma, uma palavra que vem nos impulsionar para o trabalho, para a obra, uma palavra, ó Deus, que venha de encontro com as nossas necessidades espirituais, nossas necessidades materiais. Precisamos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Precisamos muito que o Teu Espírito Santo nos console, nos anime, nos fortaleça e fala conosco. Vamos ler a Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que ungiu os profetas, para que pudesse escrever esse texto maravilhoso, possa fazer com que essa palavra se torne viva no nosso coração e que a partir de hoje possamos praticá-la com os nossos amigos, dentro de casa, na rua, no lazer, onde quer que o Senhor nos enviar. Fala conosco, Pai, e se alguma coisa errada em nós, muda o nosso conceito, muda o nosso jeito de pensar, de agir. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nós pedimos a sua bênção, a sua iluminação, a sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aí, se você quiser acompanhar a leitura, vamos lá, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, quer dizer, construiu uma casa, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou, ou seja, ele construiu um altar ao Senhor, ele construiu uma igreja e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Nós queremos destacar o versículo de número 2. E eu queria que a gente lesse aí o versículo de número 2 novamente, que diz assim, ó: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus seja louvado. Pode assentar, meu querido. Amados irmãos, eu fico pensando aqui, quando eu leio o versículo 2, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. E quando eu leio a palavra bênção, eu fico assim pensando como essa palavra é abrangente. E eu vou citar aqui algumas coisas para que nós possamos entender. Por exemplo, nós falamos assim: o culto foi uma bênção. Como é que foi seu final de semana? Foi uma bênção. Como é que foram as notas de prova? Uma bênção. E seus filhos, como é que estão? Uma bênção. E a igreja, como é que está? Está uma bênção. É interessante a abrangência da palavra bênção. E eu fico imaginando, quando Deus falou para Abraão: Abraão, ser uma bênção, eu fico pensando, será que passou na cabeça de Abraão? Porque hoje, com a visão que nós temos cristã,
Fica fácil a gente entender ser uma bênção. Mas o que passou na cabeça de Abraão? E como é que se daria isso na vida prática, na vida cotidiana de Abraão? E eu queria destacar algumas coisas para a gente entender. Tá? Então, quando Deus chama Abraão, ele vem e disse: Abraão, sai da sua família, sai da sua terra, e quando você chegar na terra que eu vou te mostrar, chegando lá você vai ser uma bênção. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele deixa tudo o que tinha, aliás, nem tudo, porque ele leva muitas coisas, mas ele deixa a parentela, deixa a sua terra natal, que é muito difícil, e ele vai para a terra que Deus havia destinado a ele. Chegando lá, era para Abraão ser uma bênção. Agora, para quem que era para Abraão ser uma bênção? Abraão era para abençoar as pessoas que estivessem ali. Era para Abraão ser bênção para as pessoas que estivessem ao seu redor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus faz algumas promessas para Abraão. Fala: Abraão, olha, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. Olha que gostoso. Deus estava mostrando para Abraão como é que se daria esse ser bênção. Olha, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. E ali Deus, a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós na história de Abraão, que Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança nada mais é que, em nossa linguagem popular, um contrato. Um contrato que tinha várias cláusulas e que essas cláusulas precisariam ser cumpridas para que Abraão fosse bênção. E Deus coloca ali alguns artigos para a gente entender. Abraão, as famílias serão abençoadas, todas as famílias da terra, as pessoas serão alcançadas, vou formar uma grande nação, a sua descendência será bem frutífera. E Abraão vai levar isso a sério. A Bíblia Sagrada diz que Abraão vai levar isso a sério. E ele vai abençoar pessoas. E Deus traz ali uma promessa gloriosa para a vida dele. Olha, eu vou abençoar todas as pessoas que te abençoarem. Mas por outro lado, Abraão, as pessoas que te amaldiçoarem, também eu amaldiçoarei. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão então sai, e chegando na terra que Deus havia prometido, ali ele arma uma tenda, ou seja, ele faz uma casa. Ele constrói a sua casa, ele tabernaculou, ou seja, ele veio para estar com o povo. E Abraão vai viver essa bênção, assim como Abraão, ele e outros mais, Abraão tinha suas dificuldades, tinha um pecado que sempre estava assediando o seu coração, tinha suas limitações, e ele viveu a vida comum, assim como nós vivemos. Mas o gostoso disso aí é quando Abraão fala assim, Deus fala para Abraão: olha, você vai ser uma bênção. Agora, quando eu olho para a vida de Abraão, eu fico pensando: meu Deus, Abraão não está mais aqui na cidade onde eu estou, onde Deus me colocou. Eu sou um substituto imediato de Abraão. Eu preciso abençoar. Eu preciso abençoar vidas. E quando eu pergunto o que eu tenho que fazer para abençoar vidas, é muito abrangente. Abrangente. Num dia desses, eu cheguei em um lugar, a pessoa me esperando já, disse: pastor, que bênção que você veio aqui. Eu estava esperando por esse momento. Pastor, que bênção que foi assim, assim. Que gostoso é você estar aqui conosco. E por isso, por ser muito abrangente, eu queria trazer para nós hoje 3 áreas, das muitas bíblicas que nós temos, em 3 áreas que nós possamos ser bênçãos. Baseado aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Pelo menos 3 áreas que nós estamos vivendo de segunda a segunda, no nosso dia a dia, para a gente praticar. Jesus disse que a palavra de Deus nos ensina, ou melhor, que a prática é mais importante que a teoria. A prática é mais importante. É importante que nós tenhamos conhecimento, mas a prática no dia a dia, a prática no relacionamento, a prática no nosso trabalho, a prática dentro de casa, na rua, no lazer, isso é importante. Por isso eu quero trazer para nós hoje, em 3 áreas, que nós possamos abençoar. Tá joia? E eu numerei aqui, eu quero observá-las para não sair da nossa linha de pensamento. Há um princípio bíblico, antes da gente passar para frente, há um princípio bíblico que diz o seguinte, que nós temos que abençoar. Nós, Igreja do Senhor Jesus, nós temos que abençoar. A Igreja do Senhor tem que abençoar vidas.
Por isso que Paulo diz aos Filipenses, ele diz assim, irmãos, nós somos luzeiro. O que é luzeiro? Luzeiro é um monte de luz. É isso, luzeiro é um monte de luz. É mais do que um refletor de campo. São muitas luzes junto, que emite, que jogam uma luz forte. Essa é a ideia de luz forte, luzeiro, que brilha no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade má, uma sociedade que está distante dos caminhos do Senhor. Então é ali que nós temos que brilhar essa luz, é ali que nós temos que ser bênção. Não é aqui dentro da igreja. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Cantar hinos, levantar as mãos, dar uma gingadinha, bater palmas. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. O mais difícil é ser sal fora do saleiro. Isso é difícil, é complicado. É complicado para o jovem que está na faculdade, nossas crianças que estão crescendo e para nós adultos também. Mas eu quero trazer 3 desafios para a gente ser bênção. O primeiro, guarde aí na sua vida, no seu coração, tá? Como que eu vou ser bênção na vida de uma pessoa? Em 3 áreas. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que eu sou bênção quando eu evangelizo alguém. Simples de tudo, né? Coisa que a gente ouve sempre, eu tenho certeza que o pastor Knight sempre fala, vamos evangelizar, a igreja crescer em Cruzeiro, crescer aqui. Então, eu sou bênção quando eu evangelizo alguém. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa. Quando eu evangelizo alguém, eu estou abençoando essa pessoa. Eu estou abençoando uma família. Eu estou abençoando uma sociedade. Eu estou abençoando um homem, uma mulher, um jovem. Quando eu evangelizo, eu estou abençoando alguém. É isso, eu acredito que quando Deus fala para Abraão, Abraão vai para lá e você vai ser luz lá. Você vai testemunhar, se fosse o Novo Testamento. Então, você quer abençoar a vida? Evangeliza, querido. Fale de Jesus para as pessoas. Anuncie a bênção da salvação. E evangelizar é uma bênção que todos nós podemos transmiti-la. O grande, o pequeno, o bem letrado, o não letrado. Quando eu evangelizo, estou contribuindo para a salvação da pessoa. Não há bênção maior do que ser salvo por Jesus Cristo. Não tem bênção maior do que essa. Não tem nada mais gostoso que uma pessoa que foi tocada pelo poder do Espírito Santo e a sua vida fora transformada e hoje é uma luz, estava caminhando para as trevas e hoje está na luz, estava no território do inimigo e hoje está com o povo de Deus. É um privilégio que nós temos. É gostoso falar do amor de Deus. E as pessoas estão com os corações abertos. Vocês nem imaginam quantas pessoas estão famintas pela graça de Deus, que não conhecem a graça de Deus como nós conhecemos. Quer abençoar? Evangelize. Evangelize seus amigos. Crie situações. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá em Uberlândia, na 5ª Igreja Presbiteriana, um projeto com o reverendo Robert Lai, da Igreja Menonita, igrejas pequenas, se você quiser chamar igreja em células, como você queira. E foi muito gostoso, eu fiz esse curso durante um tempo, e eu experimentei, nós implantamos essa visão na igreja, e a igreja caminhou, vestiu a camisa. Hoje nós temos uma igreja praticamente 100% envolvida com a visão de evangelização. É uma comunidade que gosta de evangelizar. Gosta 100%. A igreja vestiu, entendeu o projeto, e uma igreja que cresce. Graças a Deus. E foi um crescimento muito imediato, viu, reverendo? Muito imediato. Dentro de 3 anos, nós tivemos que derrubar a igreja e construir outra igreja. Foi algo assim, formidável. Nós tínhamos 8 grupos de célula, cada grupo de célula tinha mais de 45 pessoas. Foi uma bênção. Deus, nós buscamos. E as pessoas que nasceu, todas têm esse sangue que corre forte na veia, que gosta de evangelizar. Nós temos jovens apaixonados pela evangelização. Nós temos crianças que gostam de evangelização. Nós temos adultos que gostam de evangelizar. Nós temos idosos que amam a obra de evangelização. Porque entenderam que quando eu evangelizo, eu estou abençoando vidas. Esse é um projeto de Deus para a nossa vida. Não há. O salvo está livre da perdição eterna, tem segurança e sabe para onde vai. Quer ser bênção aqui na cidade que você está?
onde Deus te colocou, evangelize. Evangelize. Eu não sei se você sabe, tem uma pesquisa. De cada 1000 folhetos que nós distribuímos, 3 pessoas se convertem. Quer evangelizar? Compra 1000 folhetos. Isso. Distribua 1000 folhetos. Compra 10.000 folhetos. Baratinho. A sociedade bíblica tem. De cada 1000, 3 se convertem. Se você quiser, você não sabe para quem você vai conseguir. Mas coloca o carimbo lá da igreja. Se você não quiser fazer o carimbo da igreja, mas não deixe, distribua folheto. Põe a sua empresa lá em cima, no lugar. Fale. Nós temos um grupo de jovens que, há um tempo atrás, fez um projeto gostoso na Feira Livre. Vamos para a Feira Livre, pastor. Pode lá que pode. Distribui folheto na Feira Livre. Tão gostoso. Instante, a cidade é pequena, isso é modernidade, né? E aquele negócio, as pessoas se alegram, vai jornal, entrevista a gente. E aí, pastor, como é que é isso? É gostoso. A gente está sendo sal da terra. Ah, quer ser bênção? Evangelize. Então, eu sou bênção quando eu evangelizo. Segunda coisa que eu entendo aqui nessa palavra, quando Deus nos chama para ser bênção. Olha, eu sou bênção quando eu me coloco ao lado de alguém para ajudá-lo. Eu sou bênção quando eu me coloco ao lado de alguém para ajudá-lo. Quando eu estou ao lado de alguém. Quando eu me coloco ao lado de um irmão, de uma irmã. Quando eu me coloco ao lado de alguém. Na sociedade onde nós moramos, com os nossos vizinhos. E eu me lembro aqui, quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu lembro de uma prima minha que era professora. Eu era ainda criança. E ela colocou do meu lado para me ajudar. Eu fazia colégio na época e eu tinha muita dificuldade em 2 matérias. Eu acho que a maioria tem, né? Química e física. Eu tinha muita dificuldade quando a professora dizia que a gente tinha que decorar a tabela periódica, que me matava. E eu lembro que ela colocou do meu lado para me ajudar, para me decorar a tabela periódica. E tinha que saber a tabela periódica. Colocou do meu lado para me ensinar, a primeira coluna, a segunda coluna, e eu fui decorando os elementos químicos. Até que um dia eu tinha decorado toda a tabela periódica, sabia desenhar de cor, sortear de qualquer lado. Mas era muito legal, sabe por quê? Porque ela se colocou do meu lado para me ajudar a decorar a tabela periódica. Eu nunca esqueci disso. E ela me disse um dia, falou, também quero te ajudar em física. Eu tinha muita dificuldade para decorar aquelas formas, a forma, né? Velocidade média, não sei mais o quê, e tal. Ela se colocava do meu lado e falou assim, vem cá, Lara, eu vou te ensinar. E aí, me ajudando a decorar aquelas tabelas, aquele negócio todo, as fórmulas, tudo, querido. É muito gostoso quando alguém se coloca do nosso lado para nos ajudar. É muito gostoso. Então, quando eu me coloco do lado de alguém, eu estou ajudando aquela pessoa, eu estou abençoando aquela pessoa. Estou abençoando vidas. Você quer ser bênção nas mãos de Deus? Coloque-se ao lado de alguém. Coloque. E eu destaquei aqui algumas coisas que eu queria falar com você. Tá? Olha, lembre disso aqui, ó. Não esqueça disso aqui. Ó, há muitas pessoas precisando da sua ajuda. Há muitas pessoas. Você nem imagina quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Quantas pessoas? Quantas pessoas que estão precisando da gente estar lá do lado delas? Vejamos aqui algumas. Há muitas pessoas precisando de oração. E é simples. Nós não podemos ridicar uma oração. Nós não podemos deixar de orar com alguém. Tem muitas pessoas precisando de oração. Tem muitas pessoas precisando de aconselhamento. Aconselhamento. O prefeito da minha cidade é muito amigo meu. Eu gosto muito de política. Sempre estive envolvido, já fui vereador, estou lá e estou sempre junto com os irmãos, com políticos, né? E o prefeito é muito meu amigo e sempre que ele vai fazer alguma obra grandiosa, uma obra maior, ele me chama. Ele me coloca dentro do carrinho dele e fala, vamos dar uma volta aí, vamos. Eu lembro no dia que ele foi construir, saiu uma liberação de uma verba, ele foi construir 2.000 casas, e ele me colocou e falou, pastor, eu vou construir 2.000 casas aqui na cidade, e eu preciso de uma ajuda. Eu queria uma ajuda sua, para você orar por mim, porque eu sei o que é não ter casa para morar. No meu passado eu não tinha casa para morar. Eu sei o quanto é difícil não ter casa para morar.
Então eu quero que você me ajude. Está vendo isso aqui? Desceu, mora ali, tal, tal. O que você acha? Falei, olha, é legal. A gente conversou tudo. Nós oramos. Outra vez, assim, pastor, foi liberado um dinheiro pelo governo estadual e para a gente construir academias, muitas academias. Onde nós vamos construir essas academias? Falei, vamos lá, a gente anda. Vocês entenderam? Existem muitas pessoas que têm um poder na caneta na mão, precisando do nosso aconselhamento, da nossa ajuda, da nossa oração. Muitos amigos nossos, muitas pessoas precisando de uma palavra. Muitas pessoas desesperadas precisando de uma palavra de orientação, orientação que vem da palavra do Senhor. Há muitos doentes acamados, precisando de uma visita sua. Precisando de uma, que você vai lá. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de capelania hospitalar e trabalhei 1 ano no Hospital do Câncer em Uberaba. Tinha aconselhamento. Era muito gostoso. Quando a gente visitava estado inicial, mediano, terminal, família desesperada, precisando. Era muito gostoso você chegar lá para a gente estar conversando com as meninas, com os meninos, com o grupo. É muito bom a gente ter a oportunidade de visitar alguém que precisa. Tem muitos doentes, acamados ou não, precisando de uma visita. Então eu sou bênção quando eu me coloco do lado de alguém para ajudar. E Abraão fez isso com precisão. Há muitas pessoas com depressão. Eu tenho um amigo médico, ele disse para mim, pastor, de cada 10 consultas do PSF, 9 receitas são azuis. Uma é para gastrite ou úlcera, está com queimação. Mas 9 são receitas azuis. Azulzinha, remédio para dormir, para controlar a ansiedade, para controlar a depressão. O número é assustador. E nem vou perguntar aqui, que eu sei, porque eu sou pastor de igreja também, eu sei que a maioria das nossas igrejas estão fervendo de pessoas precisando de beber remédio para dormir. E está na hora da gente ajudar essas pessoas, com depressão, com opressão. E estamos aí. Pastor, eu quero ser bênção. Então, meu querido, se coloca ao lado de alguém. Ajuda a pessoa a carregar a sua cruz. Ajuda a pessoa a carregar a sua mesa. Ajude, se coloque, coloque-se de prontidão. Há muitas pessoas cambaleando na fé. Há muitas pessoas cambaleando na fé, pensando até em desistir. Existem pessoas querendo sair da igreja, pessoas que já saíram. Estou montando um projeto da igreja de restauração de desviados. Sério. Restauração de desviados. Porque, segundo o IBGE, nós temos 14% de crentes desviados da igreja. 14% da população brasileira. 14%. E é muito alto. Isso é, o IBGE não foi nem o último. 14%, quando a gente já estiver na casa dos 50 milhões de evangélicos, multiplica 14%. Observe. É muito grande. Temos que buscar esse povo. São ovelhas machucadas. E ovelha machucada não vem sozinha. Precisa de passar um olhinho lá. Vem cá. Precisa passar um olhinho, precisa de ajudar, precisa de socorrer. Então, meu amado, eu sou bênção quando eu me coloco ao lado de alguém para ajudá-lo. Eu coloco ao lado de alguém para ajudá-lo. Quando eu me coloco ali, olha, eu estou aqui do lado, você pode contar comigo. Você pode contar comigo que eu estou pronto para o que der e vier. O irmãozinho mandou uma mensagem, está aqui no WhatsApp, desesperado. Pastor, como é que eu faço? Eu tenho 3 crianças, as 3 crianças estão bem doentes. Como é que eu faço? Eu falei, irmão, eu estou chegando aí. Mas você fica tranquilo, que eu estou orando por você. Eu estou com um presbítero lá muito mal. Muito mal, a família desesperada. Estou dando assistência, estou lá, estou orando pelo telefone, eu mando mensagem, eu faço a oração, gravo em áudio e mando para eles. Porque eu preciso me colocar ao lado de alguém para ajudá-lo. Você quer abençoar? Coloca ao lado. Visualize alguém, mentalize. Mentalize. Amanhã, essa semana, eu vou ajudar alguma pessoa. Eu vou ajudar um irmão por quem Cristo morreu. Eu quero ser bênção. Então, só para a gente recordar, eu sou bênção quando eu evangelizo. Evangeliza. Fale de Jesus.
Fale de Jesus, fale da graça, distribua folheto, dá Bíblia de presente. Não está usando CD, mas dá um CDzinho, dá alguma coisa. Os meninos lá da mocidade sempre tiram aquela casquinha em nós, né? Gente, vamos comprar um disco. O pastor não usa disco mais, não. Não tem isso mais, não. Eu falei, não, mas disco, vocês entendem a linguagem. Vocês entendem a linguagem. Vamos dar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E vamos ver aqui em terceiro e último lugar. Eu sou bênção. Essa é muito gostoso isso aqui. Eu sou bênção quando eu sou útil na igreja. Eu sou bênção quando eu sou útil aqui dentro da igreja. E eu queria te contar uma história. Eu quero te contar 3 histórias aqui. Tem um irmão lá na igreja, gente boníssima. E já tem uma idade madura, e ele sempre muito quietinho no cantinho dele lá. E eu descobri uma coisa, um dia eu pensando, Senhor, você vai me dar uma visão. Sério, me dá uma visão de um irmão da igreja para fazer coisas pequenas na igreja. Coisas pequenas. E estava na igreja, olhei e falei, é aquele. É aquele. Sabe quando o Espírito testifica com o seu? É aquele. Fui atrás daquele irmão. Falei, irmão, eu estou precisando demais de você. Eu falei, o quê? Eu preciso que você faça coisas pequenas na igreja. Quando uma torneira estiver pingando, você vai tocar a borrachinha. Sério. Quando tiver teia de aranha, você que vai tirar, não é o zelador, não. Sério. Quando tiver uma luz queimada, não é junta diaconal, não. É você que vai trocar. Quando a parede sujar, você vai pegar um paninho para limpar. Você vai chegar mais cedo, porque os diáconos deixam os vitrôs abertos, você vai ver se eles deixaram a brecha, se você abre, você fecha. E esse irmão caiu do céu. Vocês não têm noção. Caiu do céu. Não precisa mais nada, me aliviou. Uma benção, até a junta diaconal está trabalhando menos agora. Sério, o irmão está fazendo, chega, sabe aquele camarada que bate o corno e faz dor de cabeça? É ele. Mas era um irmãozinho que estava quietinho, lá no cantinho, que não fazia nada, agora é um dos mais úteis no meu ministério. Então eu sou bênção quando eu sou útil na igreja. Útil na igreja. Olha, deixa eu te dar uma estatística para você. Na igreja convencional, eu aprendi no curso que eu fiz de céu. Nós precisamos de 80 crentes para ganhar uma alma para Cristo. Isso é estatística, viu? A cada 80 crentes, ganha uma alma para Cristo. Tá? Por isso que eu fiquei apaixonado por igreja de célula. Porque a igreja de célula muda. Ela pula, precisa. A cada 4 pessoas ganha uma alma para Cristo. Aí ninguém que segura o crescimento. Então eu posso ser mais útil na igreja. Eu posso fazer mais na obra de Deus. Eu preciso, tem muita coisa para ser feito na vida da igreja. Precisamos de ajudadores para o ministério. A igreja tem seus ministérios, tem SAF, o PH, o CP, jovens. Nós temos dificuldade para arrumar conselheiros. Onde estão os trabalhadores da obra? Onde estão os ajudadores, as irmãs com capacidade, os irmãos com visão? Eu posso ser mais útil na vida da igreja, nossa juventude, nossos adolescentes, nós adultos, nós precisamos de alguém, nós precisamos de pessoas que possam ajudar o pastor, por exemplo, nas visitações. Para de visitação, talvez a gente envolve tanto com a obra que a gente vai deixando o lado da visitação. E onde estão os trabalhadores para visitar? Precisamos de pessoas que trabalhem sem cargos, sem títulos. Verdade. Tem muita gente que está esperando ser eleito diácono para trabalhar, e tem muita gente esperando ser eleito presbítero para trabalhar. Gente, nós não precisamos de títulos. Não precisamos de títulos para trabalhar, não. Na igreja, não. Tem um irmão lá na igreja, ele é um presbítero nosso, ele tem um dom de pastor. Pastor. E aí, um colega pastor vizinho conversou com ele, viu que ele tinha um dom, falou, por que você não vai para o seminário? Eu liguei para o irmão e falei, irmão, para aí, ué. O homem me ajuda aqui na igreja. E você vem aqui tirar de mim? O meu braço direito assumiu uma congregação. Assumiu uma congregação movimentada. Breve nós vamos organizar a igreja.
o homem sabe mesmo. Nós trabalhamos com esse projeto de implantação de igreja lá, e é justamente na igreja dele, onde que ele está lá. Ele pastoreia uma congregação, hoje nós temos nessa congregação 50 pessoas. É um pastor para tomar conta. Aí vai o outro e fala, por que você não leva para o seminário? Eu falei, não. Ele vai ser útil para nós aqui. Para que eu levar o irmão, se ele pode estar sendo útil aqui? Ele está fazendo um trabalho de pastoreio. E o dia que a gente organizar, nós vamos colocar ele em outra congregação. Vamos colocar em outra congregação, para ele tomar conta. Para ele nos abençoar. Sabe evangelizar de uma forma extraordinária. Tem um irmão que tem um dom de ser pastor, e eu não vou levá-lo para o seminário. Ele liga para mim, pastor, até o fulano, reverendo fulano, falou para mim para o seminário. Aí é a hora de eu, né? Não, irmão, calma um pouquinho, espera, tal, né? Espera, tal. Porque o irmão é muito útil, ele é um pastor sem título. Pastor sem título. Uma bênção. Tinha um outro irmão, ele é gente boníssima, tinha também o dom de ser pastor, presbítero nosso, Hamilton o nome dele, e ele era gerente do Banco Brasil, da cidade, e ele, querendo para que curso de teologia e tal, eu cheguei, não, Hamilton, você vai me ajudar tomando conta de uma congregação, irmão. E ele foi pastor há muito tempo, tem uma cidade lá perto da nossa cidade, chama Campo Florido, e ele era gerente do banco e trabalhava nas horas vagas na igreja. Uma bênção. Trabalha sem título, sem receber título. E nós vamos lá dar a cobertura da Santa Ceia, da administração dos sacramentos. E ajudamos. Nós precisamos, nós abençoamos quando nós trabalhamos na igreja. Todos os membros da igreja podem trabalhar. Há lugar para todos. Lugar para todos trabalharem. Ninguém aqui é tão grande ou pequeno, estudado ou não, que não possa fazer alguma coisa. Nós fomos construir um templo, um lugar lá, numa vilinha, olha o nome da cidade, não ri não, tá? Coqueiros, porque ela tem muitos coqueiros. Muitos coqueiros. E assim, é muito pequenininha lá, tem uns 700 habitantes. Pequenininho. E o povo lá converteu, sabe? Amou a igreja presbiteriana. Vamos construir uma igreja lá. Nós fomos construir. Fizemos... juntamos nossos recursos tal, e construímos uma igreja grande, porque quase todo mundo ia para a igreja lá. E tinha um irmãozinho que ele era diferenciado. Ele gostava tanto de trabalhar na igreja, mas não tinha muita força. O nome dele era Senhor Oliveira. Quando a gente falava Senhor Oliveira, a gente chegava a tremer as pernas. Um homem abençoado, com muitas dificuldades. E a casinha dele era muito singela. Ele tinha uma chácara com muitas árvores, né? A gente imagina, né? E lá no meio daquelas árvores ele construiu a casinha dele. Eu amava ir no Senhor Oliveira tomar café. Amava, porque os bancos dele eram tábuas, colocava 2 tocos e 2 tábuas, a gente sentava ali, ele tirava água na cisterna, que é aquele baldinho dele, água fresquinha da mina, e a gente bebia, fazia um cafezinho, pão de queijo, aquele negócio gostoso, uma refeição gostosa. Eu amava o Senhor Oliveira. Mas tinha um trabalho e nós resolvemos nós fomos fazer uma igreja, fomos construir uma igreja, lá um templo, e foi muito gostoso, a gente fazia de mutirão, aqui em Estado de São Paulo quase não tem isso, né? Mas a gente arrumava pedreiro lá, os irmãos pedreiros, construtores, a gente levava lá, irmão, você pode dar quantos dias de serviço? Posso dar 10 dias. Pronto, então fechou. E você mais 10, nós construímos igreja. Colocava os irmãos para fazer a maceira, aquele negócio todo, e o Senhor Oliveira só tinha uma função. Sabe qual que era? Fazer café para os trabalhadores. Sério. O Senhor Oliveira só fazia só café. Chegava o Senhor Oliveira, porque mineiro gosta de café. Né? Chegava o Senhor Oliveira com a garrafinha de café. Chegava o Senhor Oliveira mais outro, depois do almoço, com uma garrafinha de café. E fazia aquele café com tanto amor, que aquilo contagiava toda a igreja. Há muito serviço para ser feito na igreja. Quem sabe até uma garrafa de café que nós façamos, mas façamos com amor. Nós abençoamos quando nós trabalhamos na igreja. Nós abençoamos, aí eu coloquei o nome de Senhor Oliveira, o homem do café. O irmão do café. E o final da vida do Senhor Oliveira foi muito triste, porque ele ficou doentinho, e eu fui lá visitá-lo, ele estava hospitalizado, e ele ficou doentinho, eu fui lá visitar no hospital, orei e fui embora. Quando cheguei em casa, ligava e falou, o Senhor Oliveira caiu da cama. Agora, eu fico pensando, como é que lá no hospital, por que não amarraram esse homem, né? Ele caiu da cama, aquelas camas altas, hoje não tem cama alta mais no hospital, né? Mas antigamente umas camas que da minha altura tinha que pôr até uma escada para subir. E o Senhor Oliveira caiu da cama. Aí ele fraturou o fêmur.
Aí deu infecção generalizada. Eu fiquei com vontade de demandar contra o hospital, mas Deus sabe, né? Chegou a hora dele. Tá, meus amados? Então, Deus o recolheu, mas Deus levantou outros oliveiras. Eu queria encerrar aqui e concluir. Quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Abraão, você vai nesse lugar que eu vou te mostrar, você vai ser uma bênção. Se você tem uma família abençoada, porque Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E uma das maiores bênçãos que Abraão teve foi o fato dele ser um patriarca, dele nasceria o Salvador Jesus. Se nós fomos salvos, e fomos salvos por Cristo, é porque lá no passado, Abraão, Deus o chamou para ser bênção e ele levou muito a sério. Meu querido, seja você uma bênção. Abraão não está aqui mais. Deus não nos chamou para ficarmos de braços cruzados sem fazer nada. Deus não nos chamou. Deus nos arrebentou para a obra. E nós abençoamos quando nós evangelizamos alguém. Quando a gente evangeliza alguém. Eu lembro quando o Marquinho, que foi um amigo meu, falou de Jesus para mim, mas foi tão simples. A gente estudava no mesmo colégio. Eu lembro direitinho, o Marquinho bateu no meu ombro, e a gente era muito religioso, porque eu sou filho de caminhoneiro, o papai sempre trabalhou de caminhão, não ficava em casa. Naquela época viajava muito para lugares distantes, e eu sempre fui muito apaixonado pelo papai, e a Covid, infelizmente, agora levou o meu papai, né? E sofremos com isso. E o Marquinho, um dia chegou na sala de aula, então nós fomos criados num sistema muito religioso, nós não somos de origem presbiteriana. Na nossa região, por estar muito perto do Chico Xavier, então lá tem muito espiritismo. E eu sou de origem espírita, com uma mescla de catolicismo romano. Então a gente sempre foi dedicado muito à religião. Aprendemos no espiritismo caridade. Então a gente sempre foi muito assim religioso. E eu lembro que o Marquinhos bateu no meu ombro, e ele bateu no meu ombro e falou: Jesus te ama. Aí eu olhei para ele, falei: Marquinhos, vou ser sincero para você, cara. Você pode parar com esse papo de crente, porque esse negócio você está querendo que eu passe para a sua igreja, e eu não vou passar para a sua igreja. Fui bem firme com ele. Ele falou: nunca te chamei para ir na minha igreja. Eu estou falando que Jesus te ama. Passou mais uns 2 meses, o Marquinhos bateu no meu ombro e falou: Jesus te ama. Eu falei: que cara chato, né? Eu falei: Marquinhos, deixa eu te falar uma coisa para você, filho. Ele falou: pode. Ó, eu não vou passar para a sua igreja. Estou feliz naquilo que nós fazemos. E, por favor, não me incomode. Ele falou assim: não, eu não estou te incomodando. Eu nunca te chamei para ir na minha igreja e nem vou te chamar. Eu estou te falando que Jesus te ama. Aquilo lá foi como que fosse uma apunhalada no meu coração. Aí virou. Aí eu que estava procurando ele, falei: Marquinhos, como é que é a sua igreja, hein? Sabe? Então, evangelizar é falar somente de Jesus, não é discutir religião, discutir ideologias, filosofias. Não tem essa mensagem não por causa da discussão. Jesus te ama. Tem que ser muito ignorante como eu era. Agora, só vai causar discussão quando você entra em assuntos polêmicos. Como o Brasil, o mundo está, né? Tipo, o pessoal do Colégio Objetivo ligou para mim: pastor, nós queremos fazer um debate aqui no colégio, e a gente quer convidar 3 líderes, e um senhor, o senhor. Eu falei: qual que é o tema? Um café filosófico. Eu falei: não, muito obrigado. Eu fiquei imaginando quais eram as perguntas do café filosófico. E quais seriam as minhas respostas. Eu falei: não, por favor, me isenta desse café filosófico. Me chama para tomar um café mineiro. Filosófico, não. Filosófico, eu vou emitir respostas que eu tenho certeza que não vai agradar vocês. Não vai agradar os alunos. Eu sou um pouco fechado para algumas coisas. Sabe, meus amados, assuntos polêmicos não envolvem assuntos polêmicos de religião, não. Fala que Jesus ama, leva para o céu, perdoa pecados. Jesus é o Filho de Deus que voltará para buscar a igreja. Fala isso. Isso não tem discussão. Então eu abençoo quando eu evangelizo.
Eu abençoo quando eu coloco ao lado de alguém para ajudar essa pessoa. Tem muitas pessoas precisando da sua ajuda. Mas muitas pessoas... Eu vou fazer um desafio para você. Pense numa pessoa que você conhece que está precisando da sua ajuda. Eu tenho certeza que você deve ter algum colega, algum amigo, algum parente que está precisando de uma oração, de uma palavra, de um ânimo. Faz isso essa semana. Cria um ambiente. Chama a pessoa para tomar um café. Não tem estratégia melhor que tomar café. Não tem estratégia melhor que sentar na mesa. Jesus usou essa estratégia. Levi, eu vou lá para sua casa hoje, ó. Vou para jantar com você, filho. Sabe o que é verdade? Que quando viram Jesus sentar na mesa, falou, vosso mestre come com pecadores na mesa. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Comer, sentar com eles. Jesus foi para a praia comer peixe com os discípulos. Relacionamento. Cria um ambiente para isso. Ore a Deus. Creia no poder da oração, no poder do Deus que responde à nossa oração. Abençoe vidas. Abençoe vidas. Eu abençoo vidas quando eu me coloco ao lado de. Ao lado do pastor, do presbítero, do diácono. E assim por diante. Eu abençoo vidas quando eu sou útil na igreja. Lembra do irmãozinho lá que estava quietinho? Hoje está lá na igreja uma hora dessa, trabalhando. Vai ver os carros, se tem, porque lá não tem estacionamento. Fica olhando o carro, se a molecada está mexendo ou não. Levanta. Ó, pastor, hoje eu tenho um presentinho para o senhor aqui. Falei, o que é? Um pé de alface. Falei, que bom, irmão. Pastor, hoje eu trouxe um negócio. Esse dia apareceu com uma sacolinha lá, né? Um monte de tipo umas batatinhas de insulina. De insulina, né? Ele falou assim, eu tenho um pé de insulina lá em casa, pastor, e eu tenho lá, então eu queria trazer para você de presente, porque ele é bom para colesterol, triglicerídeos, próstata. Falei, então é isso que eu quero, irmão, pode trazer. Eu trouxe uma sacola. Agora está lá guardado, né? Eu vou, é lógico que eu vou. Porque a pessoa descobriu que ele pode ser útil na vida do pastor, da igreja. Então, meus amados, há muito que ser feito. Quando Jesus disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, é verdade aquilo lá. Muito verdade. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Essa pandemia do Covid, graças a Deus, passou. Agora está na hora da gente colher os frutos. Colher os frutos. É tempo de trabalho. É tempo. O mestre está chamando já. É tempo. Quando eu vi o coral aqui, cantando, eu fiquei tão feliz que eu já cantei no coral. Cantei em vários corais já. E lá na igreja onde eu era pastor, tinha um coral bem movimentado. E um dia, o presidente do sindicato rural, lá era presbiteriano, e eu cheguei nele e falei, irmão, eu queria que você desse a oportunidade para o coral fazer a abertura da exposição agropecuária. Porque você só trazia aquele cantor famoso, né? Chitãozinho, Zezé, não sei quem tem naquela época, né? Então, ao invés de você trazer esse povo, por que você não leva o nosso coral? Mas você acha que dá certo, pastor? Eu acho que dá. Você coloca microfones pendurados, e nós levamos o coral, você vai ver que vai ser bênção na vida do coral, da exposição agropecuária. E muita gente, porque lá é o agro, né? Gente, foi uma bênção. Aí todo ano a gente estava lá. O carinha, era até bom que eu ficava perto daqueles famosos, né? Pegava autógrafo, abraçava, tirava foto. Uma bênção. Então nós podemos ser úteis. Podemos fazer mais. Podemos trabalhar mais para Jesus. Eu queria encerrar, pastor, orando pela igreja. Posso? Que bênção, viu? Vamos ficar em pé? Queria orar para você. Tá? Eu não vou te chamar aqui na frente. Não. Eu queria orar para você. Eu quero colocar do seu lado para te ajudar. E talvez nós nos conhecemos tão pouco. Aliás, quase nada, né? Mas eu queria orar por você. Tá? Eu quero, o conteúdo da nossa oração, eu queria orar por você, para que Deus coloque essa semana uma pessoa na sua vida, para você colocar diante do lado dela. E eu queria que você mentalizasse essa pessoa, para você direcionar a sua oração. Para Deus colocar essa semana uma pessoa diante de você. Eu conheci uma irmã em Goiânia, ela
Ela morava num condomínio, o condomínio mais nobre de Goiânia, e era muito difícil para entrar para a evangelização lá. E ela tinha uma feira livre muito grande em frente à casa dela, e essa irmã era irmã do fogo, canela de fogo mesmo, sabe? Presbiteriana, preletora dos grandes congressos. E eu lembro um dia que ela contando para nós, falou assim, que uma das formas que ela fez, ela montou uma igreja dentro do condomínio, na casa dela, só para você ter uma noção. Deus colocou ela lá, e dentro da casa dela, a sala dela era uma igreja presbiteriana. Tá? E sabe como que ela fazia? Ela olhava e via aquelas madames, né? Aquelas mulheres granfinas, como dizem em Minas Gerais, aquelas mulheres chicosas, vindo com a sacolinha, carregando com toda a verdura. Ela descia correndo, pegava o elevador, ia lá e falava assim, você não quer que eu te ajude a carregar essa sacola? Está pesada para você. Ah, mas quem que é você? Eu moro aí com você, eu moro naquela casa assim, assim, assim. Ela colocava, então vamos. Foi a forma que ela fez para aproximar de pessoas. Dentro de menos de um ano, tinha uma igreja presbiteriana dentro da sala. Porque aquelas casas grandonas, sabe? Aquelas casas grandonas, dentro da sala cabia uma igreja, né? E aí o presbitério teve que reagir para construir um templo. Olha que bênção. Então, eu queria orar por você, para Deus colocar uma pessoa diante de você, semana. Eu não sei se vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas você tem certeza, pela fé, Deus vai colocar uma pessoa e você vai abençoar. Quem sabe com uma palavra, com uma oração, com uma leitura, não sei como, mas algo vai acontecer. Pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos pelos irmãos que estão aqui. Pedimos, Deus, que a graça salvadora de Jesus continue contagiando e inflamando os corações aqui presentes. Deus, nós queremos colocar diante da sua presença os irmãos e as irmãs, que nós aqui possamos ser mais úteis na sua igreja, podemos melhorar nosso trabalho na igreja, que nós possamos colocar ao lado das pessoas, que possamos evangelizar mais. Deus, coloca diante de nós essa semana uma pessoa para a gente estar abençoando. Quem sabe, ó Pai, um parente, um amigo de trabalho, um colega. Mas coloca, Senhor, uma pessoa diante de nós. Deus, nós não sabemos. E prepara esse momento. Prepara esse encontro, Senhor. Sei lá como, Pai, mas prepara um suco, um café, um bate-papo, um lazer. Mas que esse momento seja do Senhor nas nossas vidas. Pai, prepara. Que Teu Espírito Santo esteja convencendo, nos preparando, nos ajudando, nos dando visão, sabedoria para isso. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, e nos fortaleça em Cristo Jesus. Pedimos a sua bênção sobre os irmãos. Pedimos a sua bênção sobre cada pessoa que está aqui. Deus, guarda os nossos irmãos do mal, do pecado. Guarda a família de cada um. Deus, dá prosperidade para os irmãos, prosperidade espiritual, prosperidade material, para que possam ajudar mais na obra do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essa igreja continue sob os seus cuidados. Abençoe a vida do pastor Knight, a sua família. Cuida do teu servo, que ele continue sendo um instrumento vivo do Senhor nesse local. Ajuda, Pai, essa igreja. Fortaleça os seus passos. Alarga, Senhor, as tendas. Alarga, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Ele que contigo vive e reina para todos sempre. Amém e amém.